Boa noite. Boa noite. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Paulo, falando à igreja de Éfeso, ele começa pelo menos essa parte da sua carta dizendo assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A grande pergunta é: por que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados? Ou quando começa tudo isso? Tudo isso começa quando Deus cria o homem, a saber, o primeiro homem, Adão, perfeito, sem pecado, e cujo objetivo desse homem perfeito era glorificar a Deus. A gente não sabe o que Adão fazia culturalmente falando. A gente também não sabe o que Adão fazia socialmente falando. A gente sabe que ele cultivava um jardim, ele cuidava de um jardim. Mas independente da abertura de cultura e da sociedade que se estabelecia entre ele, a sua esposa, os animais e tudo que foi criado, independente disso tudo, o objetivo dele era glorificar a Deus. Ele foi criado justo e santo. Nós podemos dizer que a sua vontade era a vontade de Deus. Não por uma questão de imposição ou por obrigação, mas porque este era o sentimento dele. Era assim que ele vivia. Todavia, a serpente, o diabo, ele chega para Adão e o seduz, faz uma proposta, um negócio
com Adão e diz que se ele desobedecesse a Deus, ele se tornaria como Deus. Ele poderia ser igual a Deus. A ideia aí é de uma autonomia pessoal. A ideia aí é de governar o mundo. A ideia é de não se submeter à vontade de Deus. É como se ele dissesse assim: Adão, você pode ter a sua própria vontade. Você não precisa da vontade de Deus. Você pode seguir aquilo que você achar melhor. E Adão aceitou. Pela cobiça, ele aceitou. E caiu em pecado. E caiu em desgraça. Um homem, um ser que era extremamente justo e santo, assim como o seu próprio Criador, agora é um homem pecador, passivo de toda a ira de Deus. É por isso que Paulo começa este capítulo falando: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma pergunta que nós podemos fazer é: por que somos pecadores? Porque, de acordo com o versículo 2, somos filhos da desobediência. O pecado é algo hereditário. Por quê? Porque Adão, ele foi eleito, nós podemos dizer assim, ele foi escolhido para ser o representante de toda a raça humana. E quando Adão cai, todos nós caímos. Nós já nascemos em pecado. Para que você entenda melhor o significado disso, nós podemos dar o nosso exemplo aqui no Brasil. Por que você nasce brasileiro? Porque você nasce no Brasil. Por que você nasce carioca? Porque você nasceu no Rio de Janeiro. Você não tem uma opção nesse sentido. Todavia, o pecado não somente é hereditário, mas também é opcional. Nós vemos isso tanto no versículo 1 como no versículo 3. No versículo 3, Paulo diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. No final ele diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É da nossa natureza. A nossa natureza, ela busca essa opção. A opção por pecar, ou seja, a opção por ser autônomo de Deus. A opção por tentar abrir uma franquia divina no mundo. A opção por tentar governar o mundo. E é justamente essa opção, a partir dessa opção, que nasce as guerras, as contendas, uma coisa muito desgraçada no nosso meio chamada egoísmo. No versículo 1, nós também vemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, não é somente por causa de Adão, mas é porque nós queremos. Porque nós queremos destronar Deus. Queremos fazer do nosso mundo o nosso próprio governo. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. A partir daí, ou não somente isso, ele diz que vocês estavam mortos. Por quê? Porque o pecado gera morte. Eu diria que ou o pecado gera 3 tipos de morte, ou o pecado gera níveis de uma única morte. A primeira morte que nós podemos ver é
a morte espiritual. O homem morre espiritualmente. Quando Adão peca, Deus passeia no meio do jardim e pergunta: Adão, onde estás? A pergunta que Deus faz não é porque ele não sabia onde Adão estava. A pergunta que ele faz é para saber se Adão sabe onde ele está. Onde é que você está, Adão? Isso é uma morte espiritual. E a partir do momento que nós nos propomos a partir para essa autonomia de Deus, nós vamos nos distanciando desse próprio Deus. A nossa relação com Ele é totalmente quebrada e por isso morremos. Mas um segundo nível dessa mesma morte é algo que nós vivenciamos, é algo que nós podemos ver hoje no noticiário o dia inteiro, é a morte física. E dói a morte física. E essa morte física é evidenciada por conta do pecado. Agora, não somente a morte física, mas também a coisa aumenta e piora a figura, porque é uma morte eterna. Esse contexto, pelo menos os três primeiros versículos que nós lemos, nós podemos evidenciar isso, essa morte eterna. Ou seja, uma total separação de Deus, onde nem o próprio Deus quer se relacionar conosco. Nós podemos ver isso no versículo 3, quando ele nos chama de filhos da ira. Ou seja, a partir do momento que nós pecamos, nós morremos, o que significa que a ira de Deus, ela corre atrás de nós, como o cachorro corre atrás de linguiça. A ira de Deus corre atrás de nós, e o objetivo dela é nos punir, porque não há nada mais que Deus ama do que a sua própria glória. E porque nós não amamos a glória dele, ele que ama, ele vai nos punir para que o nome dele seja glorificado. Essa punição é no sentido de que é como se ele virasse e falasse assim: você me envergonhou, eu te criei justo e santo, e você optou por fazer outra coisa. Você não respeitou minha honra, você não respeitou minha glória, por isso que você é digno da minha ira. Mas há um problema nisso tudo, porque o homem em si, ele conhece aspectos disso. Ele sabe o que é moralmente certo e o que é moralmente errado. E o maior problema é que quando ele ouve uma mensagem como essa, ele busca desesperadamente por salvação, por restauração, por retorno. E ele vai buscar este retorno justamente com as suas próprias forças, pelas suas próprias obras. No versículo 9, Paulo vira e diz assim: não é de obras, para que ninguém se glorie. E aqui nós podemos ver algo interessante, porque o coração do homem é extremamente religioso. E ele busca desesperadamente um Salvador. Nem que o Salvador seja ele. Nos círculos religiosos, às vezes nos círculos que nós caminhamos, nos círculos evangélicos, nós vemos isso.
Parece que o coração do Evangelho são as nossas obras. O que a gente faz? Se a gente vai à igreja, se a gente presta culto, se a gente faz determinada coisa, e desesperadamente nós procuramos salvação e um Salvador nessas coisas, nas roupas que vestimos, nas músicas que ouvimos, nos programas que realizamos. E a Escritura é bem clara: nada disso vai salvar você. Não é o que você faz ou deixa de fazer. Isso não é o Evangelho. A grande pergunta é: o que é o Evangelho? O Evangelho, ele começa no amor de Deus por nós. A partir do momento que ele vê nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele providencia um substituto. No versículo 4, nós lemos: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele providencia um meio para que nós nos voltemos para ele. Ele executa, como ele planeja, como vemos no versículo 10, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele planeja essas boas obras, ele planeja uma vida para nós. Ele executa, como nós vemos nos versículos 5 e 6, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com ele nos ressuscitou. E ele aplica e nos capacita, como nós vemos no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O Evangelho não se baseia no que nós fazemos, mas o Evangelho se baseia no que ele faz, no que ele realiza por nós na cruz do Calvário. Não é as nossas ações, as nossas palavrinhas, e às vezes pensamos que é isso. Pensamos que se somos moralmente bons, somos crentes. E ser crente não é ser moralmente bom. Ser crente é confessar e crer em Cristo Jesus como Salvador. Não estou dizendo que não devemos ser moralmente bons. Apenas estou dizendo que isso não te salva. Ele providencia Cristo para que no nosso lugar ele vai e aplaca a ira dele. E esse Cristo, este que ele providencia, ele é tanto Deus quanto homem. Nós vemos no versículo 5, a divindade de Cristo nos deu vida juntamente com Cristo, porque se não estivermos juntamente com Cristo, não temos vida. E no versículo 10, nós vemos a humanidade de Cristo, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus sobe numa cruz para nos mostrar o que significa ser homem. E ser homem não significa ter uma autonomia, mas reconhecer a soberania de Deus. Isso é uma verdadeira humanidade. É por isso que nós somos refeitos, ou somos feitos criatura dele, uma nova criação. É isto que o versículo 10 está dizendo.
Em Cristo nós vemos que Ele é atribuído a Ele é punido em nosso lugar. E a ressurreição é o ponto central, é o foco central. É uma prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Enquanto nós estamos buscando desesperadamente a salvação nas nossas obras, Deus aplica em nós a sua salvação através da obra de Cristo. E Ele ressuscita o seu Filho para dizer assim: valeu, eu aceitei o teu sacrifício. Ele não aceitou sacrifício de ninguém que está aqui, mas por causa do sacrifício do Filho dele, nós estamos aqui. É isso que Paulo está dizendo. Diante disso, nós somos convidados a receber pela graça e pela fé. É isso que diz o versículo 8. E o versículo 8 ele deve ser uma espécie de consolo para nós. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Que bom. Seria uma grande responsabilidade se viesse de nós. Que bom, porque a responsabilidade é dele. Logo, que a responsabilidade é dele, o louvor, a glória e todo tipo de adoração deve ser somente dele também. A partir disso, nós procuramos virar as costas para o pecado, ou seja, retirar de nós aquela ideia de autonomia. E é como se o convite estivesse sendo lançado agora, neste momento. A pergunta é: você tem virado as costas para o pecado? Ou diariamente a sua vida tem sido uma vida de autonomia à lei de Deus? Em outras palavras, você é a pessoa soberana do teu mundo e da tua vida? Você se volta para Deus todos os dias? Não de forma, Senhor, faça isso ou faça aquilo. Mas como o filho pródigo, em Lucas 15, fez: Pai, pequei contra ti. Eu não quero festa, não quero pompa, não quero roupa. Faça de mim um empregado. Eu só quero a tua presença. É isso que o filho pródigo fala. É isso que nós vemos nesse texto. E é esse o convite. Volte-se para Deus, dizendo assim: Senhor, eu só quero a tua presença. A partir desse momento, nós precisamos entender também que a responsabilidade de aceitarmos, que há uma responsabilidade ao aceitarmos essa mensagem. A primeira responsabilidade é que quando nós recebemos a Cristo, nós rejeitamos o pecado. Não há como você viver uma vida dúbia. Não há como você viver uma vida dupla, como se fosse o Batman. De manhã você é o Bruce Wayne, à noite você é o Cavaleiro das Trevas. Não há como viver assim. Em segundo lugar, quando nós recebemos a Ele, nós aceitamos a mensagem,
nós confiamos na obra dele. Em outras palavras, não é só aceitar a mensagem, é viver diariamente com base nessa mensagem. É como um grande pastor uma vez disse, é graça no começo, no meio e no fim. E se você não viver por essa graça em todos os momentos, significa que o Evangelho diariamente não modifica o seu coração. Quando nós aceitamos também, reconhecemos Cristo como nosso Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, queira você ou não. Mas há uma grande diferença quando nós o reconhecemos como Senhor. Nós entendemos que é Ele quem domina qualquer situação. E nós vivemos felizes e descansamos justamente nisso. Em quarto lugar, nós vemos quando recebemos a Cristo, nós mudamos a nossa visão de mundo, a maneira como nós vemos o mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez a minha mãe, em casa, estava falando mal de homem. Não, porque homem é tudo igual. Aí eu virei para ela e falei assim, não, mano, homem é tudo igual, não. Existem dois tipos de homens no mundo. Aqueles que seguem seus próprios pensamentos e aqueles que são liderados pelo homem supremo, pelo seu cabeça, Cristo Jesus. A nossa visão de mundo muda. Quando você está no trabalho, em casa, quando você vai tomar uma decisão, a sua decisão não é pautada nas suas regras, e sim é pautada através da obra de Cristo. É Ele quem manda meu viver. E por fim, quando recebemos a Cristo, quando aceitamos a mensagem do Evangelho, Cristo se torna a nossa única fonte de sustento de vida. E aí talvez você poderia dizer para mim assim, ué, mas e eu que acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar? E eu que preciso do dinheiro para viver? Uma pessoa que aceita a mensagem, ela entende que eu acordar às 5 da manhã, que o dinheiro para viver é só um passo de uma rotina onde nos leva a uma sustentação maior, que é de Cristo Jesus. Pois a qualquer momento, assim como nós vemos na tragédia de hoje, você pode deixar esse mundo. E se a sua fonte de vida, se o sustento da sua vida é Cristo, quando você fecha os olhos aqui, você os abre do lado dele no céu. Deus nos abençoe. Amém.